vem à nossa mente sempre será a história de José. Quando nós falamos de sonhos, sempre a história que virá em nossa mente vai ser sempre uma história de José. Por quê? Porque José é um dos caras que mais sofreu. E às vezes nós gostamos de fazer uma comparação da nossa vida com a vida de José. Só que eu vejo uma ferida no coração de José muito grande. Eu vejo um José que foi rejeitado. Eu vejo um José que passou por muitas rejeições, passou por muito sofrimento. Olhou para a vida dele assim e falou: cara, Deus está apostando em mim, Deus está acreditando em mim. Tem algo muito grande da parte de Deus para a minha vida. E eu não sei qual é o tipo de relacionamento que José tinha com Deus. Eu não sei como é que ele se disponibilizava para Deus, porque Deus não escolheu Rubens, Deus não escolheu algum dos outros irmãos, mas Deus resolveu escolher exatamente José, o mais novo, o filho da velhice, a promessa. Se você parasse para observar todas as histórias e tudo que você passou para chegar até onde você está aqui hoje, foram muitas histórias de rejeições, muitos livramentos de morte. Mas não é sobre o que você venceu, é sobre o que você vai fazer com todos esses livramentos. É sobre onde você está disposto a chegar com a história que Deus tem projetada para você. E não é sobre a sua idade, porque para Jacó ele era apenas um ancião, apenas um velho cansado, já sem perspectiva, sabendo que o filho dele tinha sido morto há 22 anos atrás. Porque quando Deus deu um sonho para José, Deus estava se conectando com José. Então os sonhos de Deus para conosco significa conexão. Os sonhos de Deus para conosco significa que nós estamos se aliando a Ele. Significa o primeiro toque de Deus em nosso coração, o primeiro toque de Deus na nossa mente. Ele está abrindo uma porta exatamente naquele momento e dizendo bem assim: é possível atravessar essa porta. Só que assim que Ele te chama, primeiro Ele te chama e te mostra por uma janela, dizendo: se você atravessar essa porta aqui, tem algo muito grande para você. Só que você não sabe o que é de fato que tem no corredor, até você atravessar essa porta para poder chegar naquele lugar que um dia você viu através do sonho chamado janela. Porque quando Deus ele chama, imagina se Deus falasse assim: olha José, você vai ser governador, mas primeiro os seus irmãos vai tentar te matar. Primeiro os seus irmãos vai tentar te deixar preso em uma cisterna para você morrer. Depois você vai ser passado por um escravo. Depois você vai cair dentro de uma prisão. Depois você vai sofrer difamação. Depois você vai ser perseguido. Talvez José olhasse assim e falasse: olha Deus, com certeza eu não tenho essa capacidade, mas Judá tem, mas o Rubens tem. Mas primeiro Deus mostrou um sonho para ele e falou sobre a possibilidade de ser ele essa pessoa. Na medida que ele tem aquele sonho, a Bíblia diz que ele conta para os irmãos dele. Os irmãos dele têm naquele momento raiva. O que é raiva? Raiva é desejo de vingança. Quando você tem raiva de alguém, você tem desejo de se vingar dela. E quando fala de vingança, nós falamos daquilo que é mais fácil ao mais extremo, ao mais difícil. Às vezes você tem apenas com que a pessoa pague, apenas você tem um desejo que a pessoa pague, seja algo muito simples. Se ela te passou para trás, pelo menos que o carro dela quebre, pelo menos que ela bata a cara na parede, que ela seja demitida. Mas tem pessoas que têm um nível muito mais hard de querer que ela morra, querer que ela sofra com câncer, querer que ela sofra com alguma doença degenerativa, de alguma maneira que ela passe o resto da vida em cima de uma cama sofrendo. Eu não sei qual é o seu nível de maldade. Eu não sei qual é o tipo de porta que você um dia abriu para Satanás poder ter acesso ao seu coração. Eu não sei qual foi o nível de maldade que foi liberado na sua mente, no seu coração. Eu não sei quanto mal te fizeram e você não sei como você lidou com o mal que te fizeram um dia. Eu não sei como você é, mas você sabe como você é. Você sabe até onde você está disposto a ir. Você sabe até onde você está disposto a ir para que você tenha razão, para que você possa sair como certo da situação. Eu não sei se você foi muito rejeitado um dia. Quem muito foi rejeitado não quer mais passar por isso se ele não foi curado. E ele sempre vai manipular resultados para que ele não seja rejeitado novamente, para que ele não seja esquecido mais uma vez. É por isso que é necessário nascer de novo.
É por isso que é preciso nascer de novo, para que o velho homem ele morra. Porque quando você nasce de novo, você está dizendo: olha, o velho homem ele já está na cruz. O velho homem ele já padeceu. Quem nasceu de novo volta a pecar? Sim. Porque pecado ele é um estado. Ou você está pecando ou você não está pecando. Mas se já nasceu de novo, como ele vai voltar ao pecado? A decisão da experiência que você teve com Deus, quem vai fazer é você. É você que vai ter que tomar a decisão com a experiência que você teve com Deus. Porque Lúcifer, ele morava nos céus. Lúcifer, ele tinha acesso ao próprio Deus. Lúcifer viu Deus. Lúcifer teve acesso a Jesus. Satanás, ele teve acesso aos anjos. Ele era um ministro de Deus e mesmo assim, um dia ele deixou o demônio da insatisfação entrar no coração dele. Mesmo assim ele deixou o demônio do orgulho entrar no coração dele. Eu gosto quando C.S. Lewis diz bem assim: o orgulho é a galinha que choca todos os pecados. Porque é gerado vingança no coração das pessoas? Porque às vezes ela passou uma fase muito ruim, ela recebeu a ajuda daquela pessoa e ela já recuperou, ela já passou aquela fase e agora ela quer demonstrar que ela está bem, ela não precisa mais. Então aquilo que era para ser uma ingratidão agora se torna uma ferramenta, um instrumento de vingança, um instrumento de destruição. Sabe o que é que incomodava? Quando falo de José, eu consigo imaginar a fisionomia de um garoto. Eu consigo imaginar a fisionomia de um adolescente, de um jovem, com uma face, com alegria no rosto, de canto a canto. Alguém que gostava de cantar, entoar louvores, canções a Deus. Alguém que pela manhã gostava de acordar e antes de fazer qualquer atividade para o pai dele, estava lá já embaixo de uma árvore, conversando com Deus e falando com Deus, ao ponto de Deus um dia entregar o sonho dele, dizendo um sonho a ele, dizendo: Davi, José, um dia você governará. E alguém imaturo, ou imaturo ou muito convicto, um dia chama o pai, chama todos os irmãos, tomando aquele café da manhã. De repente eu consigo imaginar naquela mesa ou no almoço: essa noite eu tive um sonho. E nesse sonho eu era um governante. E vocês todos tinham que se prostrar a mim. Naquele momento a Bíblia diz que os irmãos dele teve mais raiva dele, ou seja, já tinha raiva. Naquele dia a raiva só aumentou. Sabe por quê? Eles olhavam para José e não conseguiam enxergar a qualidade nele. Conseguia enxergar apenas um garoto mimado, que o pai beneficiava ele mais do que os outros. O exemplo disso é aquela túnica. Eles olhavam e sabiam que José talvez seria o herdeiro, porque o herdeiro é diferente. O herdeiro, na verdade, ele tem que ser o primogênito. Por que o primogênito? Porque o primogênito é aquele que recebe a herança. E os outros, naquela época, os outros só recebiam presentes. Eles não tinham direito de dividir a herança. A herança era apenas para o primogênito. E quando Jacó olhava para José, ele enxergava esse jovem, porque ele sabia, Jacó também era um sonhador. Jacó também passou por rejeições. Jacó então guardava, o protegia de tudo, de todas as maneiras possíveis. E eu não digo que era a maneira correta de se fazer, porque não pode ter acepção de pessoa quando fala-se de filho. Não pode ter acepção de pessoa quando fala de irmãos. Não pode ter acepção de pessoa quando fala do reino, quando fala de pessoas. Tem alguém aqui comigo? E a Bíblia diz que certa vez os irmãos dele saíram para poder cuidar das ovelhas lá em Dotã. E Jacó o envia. E quando ele fala assim: eis-me aqui, pai. Aquele eis-me aqui não era só para o pai terreno, mas era para o pai celestial também. O eis-me aqui, ele estava dizendo: eu estou preparado para a próxima fase. Sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas hoje preparadas para a próxima fase, mas não tem coragem de dizer para Deus: eis-me aqui. Porque o coração dela está demais naquilo que é terreno. O coração dela está demais naquilo que é trivial, naquilo que é passageiro. Eu quero te convidar nessa noite
a você se decidir, você dizer: Senhor, eu estou pronto, eis-me aqui, conta comigo. Não precisa chamar o João, não precisa chamar o Joaquim, não precisa chamar Juris Creudes, conta comigo, independente do sistema, independente do que eles estão vendo, independente daquilo que eles estão falando a meu respeito. Eu quero que o Senhor conte comigo, eu quero que o Senhor conte comigo. Eu lembro-me quando uma vez eu estava na mesa de bar, sentado com alguns amigos. Eu falei bem assim: olha, essa vida aqui está acabando porque eu vou ser pastor. E eu lembro que um dos meus colegas riu tanto que um deles caiu da cadeira. Diogo, tem coisa que não entra na cabeça. Eu falei: não, mas não é porque eu quero não, é porque Deus me escolheu. É porque Deus me chamou. Eu não quero ser pastor. Não existe, se não querer ser pastor, Deus te chamou. Por quê? Eu falo: cara, Deus, Ele me persegue. Se eu não fizer isso, eu vou morrer. Numa mesa de um bar, conversando sobre isso. Naquele dia eu lembro, foi muita zoeira, como diz na Bahia, foi muita resenha. E eu levantei, terminamos, eu fui para casa e eu fui pensando: quando será? Sabe o que eu quero falar para você nessa noite? Você sabe para que Deus Ele te chamou. E você sabe por que Deus Ele te chamou. E você sabe qual foi a sua última conversa. Eu não sei quando foi sua última conversa, você dizendo que você ia ouvi-lo. Tudo começou ali. Tudo começou ali. Foram 22 anos de processos para José. 22 anos de processo para José. Será que José não entendeu? E por isso que ele sofreu os 22 anos? Não, eu não vejo assim. Eu entendo o José que conseguia se divertir, conseguia se alegrar no meio do propósito. É por isso que a Bíblia fala por mais de 10 vezes: e Deus estava com José. José estava plantando, e eu consigo imaginar ele adorando assim como ele adorava na casa de Jacó. Eu vejo José dentro da cisterna, mesmo ele recebendo 11 mãos empurrando ele dentro de uma cisterna, ele lá embaixo da cisterna ainda conversando: Deus, isso faz parte do processo, isso faz parte do processo, então eu vou ficar aqui. Salva-me, salva-me, manda o teu socorro bem presente, porque eu estou angustiado. Os meus inimigos querem me matar, os meus inimigos querem me sucumbir, mas eu acredito naquele sonho que tu me deu. Eu acredito naquele sonho que tu me deu. Eu acredito e vou vivê-lo. Eu vou viver esse sonho. A Bíblia diz que Rubens já estava no coração dele, Rubens ou Judá, não lembro agora com clareza, de deixar ele preso dentro da cisterna e voltar no outro dia para poder pegar. Mas mesmo que as pessoas façam planos para a sua vida que parecem ser planos de morte, Deus tem planos muito maior. Muito maior. Parece até que saiu de cena. A Bíblia diz que vem uma caravana dos ismaelitas. Então José é posto naquela caravana e ele é levado por 20 moedas de prata. Eu imagino aqueles homens voltando, gastando aquelas 20 moedas de prata num bar, ou seja lá onde, e planejando: o que é que nós vamos fazer agora? O que é que nós vamos falar para poder, o que é que nós vamos dizer para o nosso pai? Sabe por quê? Os seus inimigos, eles estão fazendo plano dia e noite para poder anunciar a sua morte, mesmo eles sabendo que você não está morto, mas eles têm a necessidade de matar o seu caráter, eles têm a necessidade de matar a sua história, eles têm a necessidade de dizer que acabou, eles têm necessidade de dizer que está tudo terminado, que você não vai voltar. Como eles planejam, como eles arquitetam. E a Bíblia diz que eles tiveram um plano. Como é que nós vamos fazer? Vamos matar um bode, embebedar a túnica no sangue e levar para o nosso pai e dizer que ele morreu. José tinha muitos motivos para ele não continuar com a esperança do sonho. Ele tinha muitos motivos para não continuar dizendo que tinha um Deus que o protegia e tinha guardado ele. Mas ele falou no coração dele: eu vou permanecer. Permanecer aonde? Em Jacó? Não. Permanecer aonde? Em Israel? Não. Eu vou permanecer em Deus, mesmo que seja dentro do Egito. E o Egito significa o mundo. O Egito simboliza o mundo. O Egito simboliza promiscuidade, perdição. Mas enviaram ele para o Egito, lançaram ele para o mundo, mas não tiraram o Deus de dentro dele. Porque a prisão que José foi era física.
Não era na alma, não era no espírito. Porque ele continuou falando com Deus. Ele continuou conectado a Deus desde o dia daquele sonho. Desde o dia daquele sonho. Mas se ele deixasse aquela ferida crescer, se ele deixasse aquela ferida se alastrar, certamente ele morreria de verdade. Certamente ele entraria em um estado de rebeldia contra o Senhor dele, ele tinha que ser matado. Mas como ele permaneceu em um estado de obediência, Deus o guardou, Deus o protegeu, Deus o amou. Eu lembro um dia quando fecharam a porta de uma igreja para mim. Eu podia ter muitos motivos para dizer bem assim: acabou, Deus, eu fui para um seminário, tentei fazer tudo o que eu podia, mas agora não podem, agora estão dizendo que eu não posso mais ser pastor, agora estão dizendo que eu não posso mais pregar. Mas eu preferi falar assim: eu vou permanecer em Deus. Não é sobre o lugar geográfico, é sobre o lugar espiritual. É sobre o lugar espiritual. E se você ficar, se você permanecer, você vai ver. Se você permanecer, você vai ver. Aquela conversa dentro de um bar tem cerca de 12 anos. O tempo de rejeição tem cerca de 6 anos. Eu estou engateando ainda, estou caminhando ainda. Estou indo em direção, não tenho pretensões de parar. Não tenho pretensões de parar, não tenho pretensões de guardar a minha carreira diante de Deus. Mas eu quero continuar combatendo um bom combate. Não está na hora de guardar a fé, mas é apenas um começo. O problema é que as pessoas estão achando que o barco ele vai sossobrar. Eles estão imaginando que o barco ele vai afundar, que o barco vai naufragar. Mas eles não sabem que o carpinteiro fez o barco para sofrer tempestade e permanecer em pé. Eles não sabem que o carpinteiro colocou material de qualidade. Eles não sabem que o carpinteiro, ele é o melhor carpinteiro do mundo. E foi ele que te fez e disse: vai nesse mar. Pode ir que você não vai naufragar. Pode ir porque foi eu que te criei. Pode ir porque foi eu que te fiz. Foi eu que te fiz. E tudo aquilo que Deus ele faz, ele promove, ele guarda. Ele guarda da maneira dele, do jeito dele. Você só tem que entender que você vai ter que permanecer. Você só tem que entender que você vai ter que permanecer nele. Você só tem que entender que você não pode planejar planos que você saia do centro da vontade dele. Por favor, você pode até planejar ser o melhor funcionário da sua empresa, ser o melhor aluno na faculdade, mas não deixe que o reino esteja em desvantagem das suas qualidades e as suas habilidades profissionais. Não deixa de jeito nenhum. Invista o seu tempo no reino. Porque ninguém pode te impedir de você comprar um livro. Ninguém pode impedir de você investir em um livro e ler a Bíblia. Só você pode impedir. Só você pode impedir. Ninguém pode impedir de você dobrar os seus joelhos e orar, não onde estamos. Ninguém pode impedir de você entrar no secreto, orar e depois orar. Porque a oração é a preparação para os dias ruins. A oração é a preparação para você vencer a tempestade. Porque tem guerras e batalha que você só vai vencer de joelhos. Tem guerras e batalhas que você só vai vencer enquanto você estiver ajoelhado aos pés de Jesus, completamente confiante, com o coração cheio, com os olhos cheios. E se você permanecer, Deus ele vai te honrar. Quantas vezes você vai errar, eu não sei, mas não desista. Quantas vezes você vai falhar, eu não sei, mas não desista. Não desistam, porque aqueles que um dia decretaram a sua morte vai ter que pronunciar o seu nome de novo. Vai ter que falar o seu nome de novo. Ele está vivo. Ele está vivo e está governando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Deus está fazendo algo lindo na vida daquele jovem. Deus está fazendo algo lindo na vida daquele homem. Há uns anos atrás, já contei esse testemunho, acredito, algumas vezes, só não contei no culto, eu contei no curso de teologia.
Tinha um presbítero que eu gostava muito de ver aquele homem pregando. Toda vez que ele pregava, colocava a vida naqueles sermões dele. E quando ele começava a pregar, o meu coração se estremecia. Eu era um adolescente. Eu lembro-me um dia que minha mãe não podia ir ao culto. Raramente isso acontecia, mas naquele dia ela não podia ir ao culto. Ela falou: Diogo, eu não vou pregar hoje, mas o presbítero fulano, ele vai pregar. E eu fui para a igreja naquele dia. Era um dia de quarta-feira. Eu falei bem assim: olha, para eu não perder nada da pregação, eu vou no banheiro bem rápido. E aí eu já fico de boa na hora da mensagem. E eu fui lá no banheiro, meu Deus do céu. Chegou lá e encontrei um endemoniado de um menino que eu sempre brigava com ele na escola. E teve uma briga na porta do banheiro para entrar nesse bendito banheiro. Eu empurrei esse menino numa pedra de mármore, ele cortou a testa assim. E aí esse presbítero, ele saiu. Quando ele saiu, que ele me viu, ele falou bem assim: você, menino, você é um endemoniado. Seu pai deve ter vergonha de você. E tudo que eu mais tinha era o peso que eu tinha, uma perca do meu pai. Quando eu vi aquele homem falando aquilo, meu coração entristeceu. Eu lembro que eu peguei a bicicletinha e saí dentro da igreja e falei: mais nunca eu piso nessa igreja. Mais nunca eu piso nessa igreja. Isso não é desculpa para eu ter me afastado de Deus, mas é a desculpa talvez que eu queria para não estar aos pés de Deus. Porque não é que eu não estava aos pés de Deus, mas eu não faltava aos cultos. E eu saí. Passei bons tempos sem ir na igreja. E alguns anos atrás, eu fui chamado para poder pregar em uma igreja lá na Bahia. E no meio daquele, se eu não me engano, era um congresso de senhoras. E quando era círculo de oração, e quando eu estava pregando, quando eu olho na tribuna, aquele presbítero estava lá. Ele estava com alguns cânceres. Alguns, não lembro quantos. E naquele momento, quando terminei de pregar, Deus me levou até aquele homem para poder orar por ele. É claro que agora eu estava com a mente madura, não tinha nenhum receio, não tinha nenhuma ferida mais. Deus já tinha tido já um encontro com Deus, já tinha tido já um processo de novo nascimento. Mas eu lembrei daquela história. Eu comecei a orar por aquele homem. E sabe quando você vê a mão de Deus entrando naquele lugar e arrancando os cânceres? Algo assim sobrenatural naquele dia. E quando eu terminei a pregação, eu enalteci muito o nome daquele homem, sobre as pregações que ele fazia e como mexia no meu coração. Eu não vi necessidade de eu falar para ele: olha, um dia você fez isso e isso aconteceu. Eu não vi, eu estava curado, não existia mais uma ferida, tinha se tornado uma cicatriz. Mas talvez se eu deixasse aquela ferida crescer no meu coração, ela teria se tornado um câncer e teria me matado certamente. Mas agora Deus estava me usando para poder tocar na área física daquele homem. Eu lembro que no ano seguinte, quando eu fui lá, aquele cara ficou apaixonado. Ele nos acompanha no nosso canal até hoje. Talvez, se ele se lembrar, ele vai saber. Mas sabe o que eu quero falar para você? Não deixe as feridas te matar. Não deixe. Não deixe, não deixe. Não deixe, não deixe com que as coisas ela deixe que ela atrapalhe a transformação do seu caráter. Ela atrapalha que Deus toque nas áreas mais sombrias e escuras aí dentro. Não deixe. Porque vai chegar um tempo de novo que você vai ter que se reencontrar com pessoas que decretaram deu nota de falecimento do seu nome. Sabe por que eles tinham aquela necessidade de falar da morte de José para Jacó? Porque eles tinham um anseio, eles tinham necessidade de desvincular Jacó de José, falando: ei, os seus olhos agora é José, é apenas uma lembrança da sua mente. Não existe mais o filho amado, não existe mais o filho querido, não existe mais o filho precioso. Agora você só tem a nós, então inverte em nós. José perdeu o patrocínio do pai terreno, mas o Pai Celestial estava cuidando dele, dentro da cisterna, na casa de Potifar, dentro da prisão. E você começa a entender que os planos que Deus tem é muito maior. É muito maior, porque a Bíblia também fala sobre o padeiro. O que aconteceu com o padeiro? Na prisão estava o padeiro, o copeiro e José. O que aconteceu com o padeiro? Ele morreu. Ele estava na mesma prisão, mas ele morreu. E Deus avisou para ele que ele morreria.
Porque quando José decifrou o sonho, falou que o sonho era de morte. Talvez se ele se arrependesse naquele dia e entregasse ao propósito, ele estaria governando juntamente com José. Sabe o que eu quero falar para você nessa noite? Tem pessoas passando as mesmas dificuldades que você está passando hoje. O que vai determinar se você vai sair como vencedor é com quem você vai escolher estar no final. É com quem você vai escolher terminar a sua vida. Deus está chamando pessoas hoje a um tempo de entrega total. Senão essa ferida vai matar o seu propósito. Senão essa ferida vai matar aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus projetou. E vou te falar, não são as coisas grandes que te param, são as bobas, são as supérfluas, são as idiotas, são as que você mais acha que está pronto para vencer e você está sendo derrotado todo dia. É as que você mais acha que é tão boba, que não vai te parar, que te parou há 2, 3, 5, 10 anos atrás. Você está rodando em ciclo, no mesmo lugar, por causa da mesma pessoa, por causa do mesmo problema, por causa da mesma dificuldade. Deus não pode contar com você. É noite de despertar. É noite de dizer, eis-me aqui. É noite de dizer, eu vou continuar sendo o canal. Deus, coloca o meu nome aí, porque eles vão pronunciar novamente. Eles vão chamar meu nome e vai dizer, Deus está usando ele, Deus está usando ela, através da vida dele, através da vida dela. Porque Deus não desistiu de você, Deus não se esqueceu de você. 22 anos de processo, mas chegou o dia do propósito. Chegou o dia do propósito. Em uma tradução diz que o coração de Jacó parou de funcionar e voltou a funcionar novamente. Ele teve uma parada cardíaca ali. Ele teve uma parada. E quando ele sai, ele entende a carruagem fina que está ali. Primeira coisa que ele se lembrou, tenho certeza, ele contando aquela história naquele dia, no café da manhã, ou no almoço, ou na janta, eu não sei. Deus de Abraão, Deus de Isaac, meu Deus, agora também é o Deus do meu filho José. Quero que você se coloque de pé nessa noite. Aleluias, glória a Deus.